Está começando agora mais um episódio do Gestão em Ação, que tem como objetivo ajudar você, pequeno e médio empresário, a trabalhar de maneira mais efetiva, gerar resultado e trazer sempre uma performance melhor para o seu time, com ferramentas práticas e muito compartilhamento. Então, fica ligado que vai ter um bate-papo de forma enriquecedora para o seu dia a dia. Meu nome é Igor Sixel. Meu nome é Jorge Miguel. Meu nome é Cíntia Paixão. E a gente quer começar aqui falando um pouquinho sobre até o evento que a gente recentemente acabou de fazer, o MAPA Jornada do Líder, que foi um sucesso. 97 pessoas aí saíram impactadas e coloquei, cara, como eu recebi feedback, mensagens que muita coisa está mudando depois daquele encontro. E a gente fica muito feliz. Tem um pós-encontro vindo aí, depois a gente fala. Mas eu queria trazer aqui alguns pontos para falar sobre o papel e a importância do líder dentro da gestão de pessoas, dentro desse contexto, né, de resultado, performance, engajamento. Eu queria trazer um primeiro tema aqui, né, para vocês, para a gente poder discutir, né? Sim. Quais são e quais foram as principais dores levantadas nesses encontros e dentro do que a gente tem atendido de clientes das consultorias? Legal. Vamos começar pela Cíntia. Fala aí, Cíntia, quais são as dores? Eu acredito que é o posicionamento do líder. O líder, ele traz algumas dores, como diversidade de gerações, a dificuldade do turnover, do absenteísmo, de contratações efetivas, de retenção de talentos, mas a gente percebe que isso vai muito do posicionamento, de uma mudança de mentalidade, de um viés inconsciente que ainda a liderança vem trazendo e vem trabalhando, se posicionando e que não está tendo o resultado esperado. Certo. Então, eu acho que a maior dor é o líder, ele se colocar na posição de mudança, de movimento e entender que nessa mudança, né, nessa nova geração, nesses novos movimentos, a liderança precisa acompanhar. Então, o posicionamento do líder, eu acredito que seja o maior desafio, ele mudar esse mindset. A gente ainda tem muito líder jurássico. Tem. O cara é arcaico. Muito. E aí, recentemente eu fiz um workshop, essa semana, e um dos líderes virou e falou, cara, mas eu sempre fiz isso e deu certo. Eu falei, cara, não preciso falar mais nada. Você sempre fez e deu certo, não dá mais. Você tá lidando com geração diferente. O cara quer dar folga, às vezes, para uma pessoa, um dia antes, a pessoa nem sabe qual é a escala do dia seguinte. Não dá. Não dá. A pessoa não consegue marcar um dentista, não consegue marcar um médico, não consegue programar um encontro com a esposa, com a namorada, alguma coisa do tipo. Porque, assim, a forma hoje de gerenciar as pessoas mudou. Isso, e eu acho que as pessoas estão buscando, de fato, serem lideradas por líderes que conseguem inspirar, guiar e elevá-las para o próximo nível. É muito interessante, né, ver aí grande parte dos empresários reclamam com a gente, né, que as pessoas não evoluem, elas não estão se desenvolvendo, as pessoas são preguiçosas. E aí eu devolvo a pergunta, tá? Mas o que você está fazendo para, de fato, elevar o nível das pessoas e fazer com que elas consigam enxergar como ela vai se desenvolver, né? Obviamente junto com o teu apoio, para que ela possa chegar no próximo nível. Então, uma das dores que eu percebo, né, escutando ali os empresários, e um dos desafios é como desenvolver pessoas. Como é que desenvolve? Como é que faz a pessoa ir para um próximo nível? Essa é uma dor que eu vejo, né, que vocês vão comentar aí com certeza, porque é um desafio de grande parte dos empresários e dos líderes, né? Porque a gente fala muito de empresário aqui, mas todo empresário ele tem lá 3, 4, 5, 10 ou até mais líderes dentro da empresa e que ele precisa desenvolver esses caras para fazer a equipe pro próximo nível. Né? Bora para a prática? Bora. Qual o papel do líder no ciclo de vida do colaborador? Para quem não sabe o que é o ciclo de vida do colaborador, é desde a entrada, recrutamento e seleção. Aí ele passa pelo aquele onboarding, que é a integração, contratação de metas, treinamento. Aí ele vai ter o alinhamento de expectativas ali. Ele vai ter um acompanhamento. Ele tem a questão do engajamento, que ele vai ter uma fase de estar sendo sempre testado.
E ele vai passar também pela fase de estar sendo promovido ou não, enfim, até o desligamento. Então, existe uma série de fases aí que o colaborador ele passa. A gente começa a puxar pelo recrutamento e seleção. Como é que eu faço? Hoje é uma dor do cara. Tem um problema. Como é que eu faço, Cíntia? Então, eu percebo muito que desde o princípio, né, desde o recrutamento e seleção, eu gosto de falar atração e seleção. A partir do momento que a gente não está atraindo pessoas excelentes, pessoas que conversem, que têm um fit cultural com a nossa empresa, alguma coisa já está errada. Tá. Isso aí vai envolver a imagem da empresa, posicionamento da liderança, clima organizacional, como que a empresa está se posicionando no mercado. Então, começa desde aí. E aí, eu te pergunto, se eu quero abrir uma vaga, eu vou selecionar alguém. Muitas vezes as empresas não estão nem selecionando, porque a gente não consegue atrair pessoas realmente conectadas. Aí contrata qualquer um. Contrata o que tem. E aí, o que vai acontecer no desenrolar dessa história? Nós vamos ter pessoas entregando ou na média ou abaixo da média. E o que a gente quer é pessoas acima da média. Né? Pessoas que realmente consigam se conectar, entregar, consigam formar uma carreira ali, consigam entender o seu papel dentro da empresa. Mas a partir do momento que eu já não consigo atrair, eu não consigo selecionar. E aí o problema já começa no recrutamento, já começa na seleção. Ele já tem um ciclo que a tendência é não dar certo. Quantas vezes vocês já ouviram falar de pessoas que saíram de um lugar para ganhar menos e entraram em outra empresa? Várias. E até pessoas frustradas, cara, que o erro foi no recrutamento por conta também da gestão da empresa, da liderança da empresa. E eu falo, cara, que a gente acaba muitas vezes até atrapalhando a vida da pessoa, né? Porque a pessoa acaba gerando uma frustração. Ela entra para trabalhar no lugar, ela não para, depois vai para outro lugar, que também não fez uma boa seleção, também não para. E a pessoa vai gerando uma série de frustrações ao longo da jornada que faz com que ela, de fato, assim, fique até se questionando, né? Se ela está no lugar certo, se ela tá no lugar ali certo, ela vai ter oportunidade. Talento. E uma coisa, assim, que me chama muita atenção, que mesmo que nós temos a seleção correta, nós atraímos os candidatos, não há, de repente, um alinhamento de expectativas. E, às vezes, o líder ele fica muito distante. Ele acha que o processo de seleção é uma responsabilidade da área de gente, do RH. E ele não se envolve. Ou terceiriza, né, para a empresa, né? Mas mesmo que terceirize, Jorge, a gente pode terceirizar, mas isso não significa que, na hora que nós vamos definir a admissão daquele colaborador, o líder ele precisa ter o seu papel decisivo. Ele precisa se posicionar, ele precisa entender se realmente aquela pessoa que está entrando no time tem um fit cultural, está conectado, foi alinhado às expectativas. E essa falta de alinhamento é um outro problema que também reduz a jornada daquele colaborador dentro da empresa. Sim. A empresa não consegue, né, ter o que espera, porque não foi alinhado, e o colaborador muitas vezes também não encontra ali aquilo que ele espera para crescimento e para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu tenho dois pontos sobre isso. Atratividade. A empresa não é atrativa. Como é que faz para ser uma empresa atrativa? Primeiro, você tem que mostrar para o mercado que lá é uma empresa massa de trabalhar. E como é que eu faço isso? Cara, eu vou usar um exemplo prático hoje de uma empresa que a gente trabalha. A empresa ela é muito forte no comercial. Ela está com um problema de pessoas para chegarem no processo de seleção, mas todo mundo que conhece a empresa quer ficar. Por quê? Porque é uma empresa muito raçuda na parte comercial, agressiva. Você tem time, grito de guerra, tem uma garotada nova, tem bandeira, cada equipe tem uma bandeira em cima da mesa. Cara, é um negócio que você olha e você fala, cara, que massa. Motivador, né? Você entra, é uma energia, cara, que é encantador. Aí eu virei pro gerente e falei assim, você não mostrou isso pra ninguém? Não. Ninguém conhece. Então. Aí, esse é um exemplo. Outro exemplo é quando você subvaloriza trabalhos internamente. Então, o auxiliar de escritório é só o auxiliar de escritório. Não tem relevância. O cara não aparece. Ele tá ali, geralmente, às vezes, é um cara invisível aos olhos do gerente. Sabe aquele cara que fica no cantinho e faz o trabalho dele, ó, tá ali? Não mexe com ele, não atrapalha, tá ótimo. Então, a forma como você
trata os funcionários e dá relevância para eles e projeção, cara, pega o auxiliar, fala assim, cara, posso fazer um vídeo seu se apresentando e falando que você trabalha aqui na empresa comigo? Pô. Às vezes é um cara que é comunicativo, mas na hora que o cara pega o celular e faz uma gravação, o cara, pô, faço parte. Sentimento Aí, de pertencimento. alguém olha e fala, olha, o cara é auxiliar, cara, o cara tá falando. E aí você fala assim, na minha empresa não tem Não isso, tem na isso. minha empresa eu sou invisível. E as Quem pessoas comparam, né? E as pessoas se comparam. E tem uma frase que eu ouvi que é o seguinte: não basta só ser bom, você tem que parecer ser bom. Perfeito. Então, né, tava gravando um podcast aqui anteriormente, né, a esse aqui que a gente está gravando agora. Então, a empresa precisa mostrar. Pô, a gente sabe que os diretores são pessoas sensacionais. Pessoal, para quem não assistiu, assiste aí o podcast aí da Petisco, sensacional. Você vai aprender, assim, diversas questões ligadas à gestão. E aí, os diretores são massa demais, cabeça aberta, estão sempre aprendendo, né? É outro patamar. Só que aí o desafio é como conseguir mostrar isso, né? O quanto a Petisco é boa. Não só no produto, né? Tô dando exemplo deles aqui, estava anteriormente aqui nessa gravação, mas também o quanto é bom trabalhar naquele clima, que é um clima gostoso, familiar, que as pessoas, né, são próximas uma das outras, né? Então acho que é o desafio do parecer ser bom, né? E de fato ser. Mas você precisa parecer para que as pessoas possam ser atraídas no processo. Então, tudo começa ali. Pronto. Beleza. E aí? Mais o quê? Outro ponto. Vamos para o segundo estágio ali, que é o onboarding, mas eu não vou levar tempo no onboarding, porque o onboarding é depois que o funcionário entra, como é que ele se ambienta, como é que ele é recebido. Tem funcionário, cara, que acredite, o cara entra na empresa e não tem ninguém para chamar ele para almoçar. O cara começa almoçando sozinho a primeira semana. Então, o que você precisa fazer? Fulano, vai almoçar com ele. Primeira semana, vira uma sombra, vira um padrinho que começa a acolher, que começa a acompanhar. O processo de onboarding é um processo que a gente pode falar que muitas formas de trazer um onboarding. Explica esse onboarding assim em termos... Vamos para o português. Tem muito empresário que não sabe isso. O que é isso? É um processo de integração. O colaborador, ele entra, ele faz o seu processo admissional. Tá. Tem algumas empresas que têm os kits, né, para receber o colaborador. Tem todo, ele passa por aquela integração onde ele aprende um pouquinho da missão, visão institucional. Ele vai passar por demais setores e conhecer como que o seu setor, a sua função vai impactar nos demais setores. Então, ele tem ali uma apresentação institucional. E, além disso, ele recebe todo o direcionamento, quem serão as pessoas que serão referência para ele no decorrer dessa trajetória. Isso é o que deveria acontecer, mas é o que não acontece, né? Já erra no recrutamento, depois erra no onboarding. Uma carta para ele receber, uma carta de boas-vindas, um chocolate. Cara, não precisa criar um negócio. Não precisa ser muito. Mas é fazer algo diferente, fazer algo que a pessoa se sinta acolhida. É um onboarding, e aí tem um onboarding que faz assim, onboarding é 1 hora, 2 horas, uma manhã. Não. Onboarding de alguém era para durar 1 mês, cara. Sim. Então, pelo menos os primeiros 45 dias, ele conhecer o Código de Ética Institucional, ele ter acesso o que pode, o que não pode, o que a empresa espera, e aí ele vai se adaptando, ele vai tendo o sentimento de pertencer. Mas a partir do momento que ele só chega, ele vai ser mais alguém que só vai executar aquilo que foi pago para ele fazer. E aí que a gente se depara, né? As pessoas entregando o básico e a liderança querendo mais do que o básico, mas a liderança também não está ali para poder abraçar, alinhar as expectativas e fazer aquilo que realmente deveria ser feito. São 2 estágios críticos, tá? São 2 estágios bem críticos. Eu vou fazer uma pergunta para você que está me vendo agora. Quando você vai contratar alguém, você olha para a pessoa e fala assim, se eu te fizer uma proposta, eu te pago 10 mil por mês para você não fazer nada, 10 mil por mês para não fazer nada. Ou eu te dou 18 mil para você trabalhar. Qual opção você ficaria? Acredite, existem pessoas que vão optar por 10 mil sem fazer nada. Quando eu escuto alguém
E isso não precisa ser num processo de recrutamento e seleção, mas chega numa roda de amigos, faz essa pergunta e depois que essa pessoa responder, analisa a vida financeira dessa pessoa. Analisa as oportunidades que essa pessoa tem. Porque o cara que opta ganhar 10 mil sem fazer nada, ele topa o crescimento dele. Ele acabou ali, ó. Eu quero é isso, vou aproveitar a vida. É isso que eu quero. Só que daqui a 6 anos, 7 anos, os 10 mil já não estão dando conta das contas que esse cara fez. E aí a vida começa a ser injusta. Não tive oportunidade. Olha aí. Por isso que tem que filtrar bem. Filtra. Você tem que colocar gente que tem sangue no olho, gente que quer trabalhar, pessoas ambiciosas. E ambiciosas no bom sentido mesmo. Sim. É gente que quer crescer. É por isso que eu quero até que vocês comentem que o processo seletivo, ele é um investimento. Os líderes têm que investir tempo no processo seletivo, né? Que é o tal do demore para contratar e demita rápido. Eu queria que vocês só falassem isso para a gente poder seguir as demais etapas e até depois, né, nas próximas etapas, como é que vocês têm resolvido isso nas empresas que vocês atendem diversas empresas, né? Como é que vocês têm feito isso? Como é que vocês têm ajudado? Mas volta aí dá um passo atrás e comente sobre isso. Então, eu penso que, como o Igor trouxe, né, a gente precisa contratar pessoas com sangue nos olhos, ter esse fit, ver realmente se a gente está contratando as pessoas certas. Eu acho que começa por aí. Claro. Mas a empresa, ela precisa também ter uma autorresponsabilidade. Qual o clima organizacional que eu tenho oferecido para as pessoas que trabalham na minha empresa? Clima. Então, se eu não tenho um clima saudável, propício ao crescimento, ao desenvolvimento, como que eu vou exigir que as pessoas cresçam e entregam o seu melhor? O ambiente é soberano. Então, se eu não tenho um ambiente legal, um ambiente de crescimento, eu não vou ter pessoas com essa mentalidade. Eu vou atrair pessoas com a mentalidade que eu ofereço no meu ambiente. E aí a gente culpa que a gente não tem pessoas corretas no mercado, a gente vai culpar que a gente não consegue fazer um processo de seleção efetivo, que as pessoas não querem trabalhar. Mas precisa ter esse alinhamento. Pessoas boas não vão ficar em clima organizacional ruim. Caramba, forte essa, hein? Isso é forte. Então, as empresas precisam ter essa autorresponsabilidade. Essa vai pro recorte do Instagram. Isso dá um pano pra manga, cara. Porque eu acho que assim, tudo depende da empresa. Sim. Não tem como. E isso, quando eu falo empresa, liderança, diretoria, gerência. Você concorda que o ambiente é soberano? Fala um pouco sobre isso. Eu concordo que a ambiência ela te leva para outros níveis. Isso é fato. A ambiência. Legal. Eu vou aqui depois, eu vou jogar um tempero nessa... Adoro um tempero e uma esquentada aí no podcast. Vamos para a prática, né? Assim, no mundo, a vida como ela é. Alta performance, clima complicado. Não existe alta performance com o mundo da lua, tudo funciona, zen. Alta performance aperto, né? É pressão. É zona de conforto fora o tempo todo. Então, é saber mensurar até que ponto você tira a pessoa da... Porque a zona de conforto, ela é cíclica. Você sai da zona de conforto, passa pelo medo, aprendizado, crescimento. Depois que você já sabe fazer, você cai de novo na zona de conforto, porque agora você já sabe fazer aquilo que você tinha medo. Então, assim, são estágios que você precisa desenvolver com o funcionário. Existe até uma expressão, né, que a gente expande a nossa zona de conforto, né? Porque a gente está sempre numa zona de conforto e a gente está expandindo ela. Ou a gente expande a nossa zona de influência. Da mesma forma e com o mesmo nível de energia. E aí a gente tem que escolher. Eu quero expandir a minha zona de conforto, eu quero expandir a minha zona de influência. Porque a partir do momento que eu consigo me movimentar, eu consigo influenciar as pessoas. Por isso que o líder ele tem um papel fundamental em todo esse ciclo. Uhum. Porque ele tem que ser um embaixador que a empresa precisa. Embaixador. Porque quando a gente fala de embaixador, a gente está falando alguém que representa. E se o líder ele não está te representando dentro da sua instituição, como que os liderados vão seguir essa essência? E as pessoas estão demitindo líderes fracos e ruins, hein?
Porque, o cara saiu da minha empresa. Não, querido. Ele te demitiu. Você sabe o que eu percebo, Jorge? Olha só o que eu tenho percebido muito. E realmente isso é interessante. A empresa, ela, quando vai levantar um líder, ela vai promover alguém ou ela vai contratar uma liderança, uma coisa que pesa muito é a questão da confiança. E lógico que a gente tem que ter uma relação de confiança, porque a gente não vai entregar a nossa liderança para qualquer pessoa. Certo. Só que esse papel de confiança, sabe o que isso gera? Muito paternalismo. Às vezes eu vou colocar ali alguém que eu confio, mas que não tem uma preparação adequada. Mas aí entra uma questão de relacionamento. Eu tenho pregado muito isso dentro de mentorias executivas de pessoas que querem crescer numa empresa. Então a pessoa quer crescer dentro da empresa. O que você tem que fazer? Eu vou falar, amigo, se relacionar bem. Não tem outra fórmula. Primeiro, mas é a parte técnica, amigo. Quando você quer crescer, você já passou do nível da parte técnica. Isso já te trouxe para gerente. Hoje você já é gerente. Você já passou do técnico. Agora é relacionamento. Por isso que às vezes você olha alguma pessoa que é muito ruim de serviço, e você olha para a pessoa e fala, como é que esse cara chegou lá? Jabuti não sobe em árvore. Alguém botou isso lá em cima. É porque o cara permeia bem, se relaciona bem, tem boas conexões. E aí eu te pergunto então, ele tem bom relacionamento, ele gerou confiança dentro da empresa, mas qual que é o retorno, o resultado disso? Isso eu nem vou entrar, porque ele perde o time, mas a importância é do jogo. Relacione-se bem. Mas eu não vou puxar saco. A gente não está falando de puxar saco. Eu vi pessoas... Essa semana eu tive uma mentoria com um executivo. O executivo falou assim, cara, o diretor me chamou para jogar squash com os outros diretores. E eu não fui porque tem uma dificuldade de ter que sair, é uma grana que você gasta depois, não sei o quê. Eu falei, você tá doido? Você tá doido? Isso é uma oportunidade ímpar. Ímpar. Quando você consegue mudar, sentar em outra mesa, mudar de ambiente, e aí a gente entra num outro critério, mas eu vou fechar aqui a parte de recrutamento e seleção dizendo o seguinte: não existe líder complacente. Se você deu feedback uma vez, duas vezes, três vezes, quarta vez, quinta vez, você já tem que promover o cara. Pro mercado de trabalho. Promove pro mercado de trabalho. Tchau. Não tem que ficar. Tem algumas funções que são mais delicadas. Eu não vou generalizar isso não. Mas tem algumas situações... A gente é muito complacente, cara. Vai permitindo, né? E aí fica permissivo. A gente não quer ter trabalho. Aí é que entra, né, a zona de conforto ou de influência. Mas como eu estava te falando, Igor, a confiança é fundamental, mas a preparação também. Às vezes nós não temos um plano de carreira muito bem fundamentado. Já vou puxar o outro item. Então vai. Desenvolvimento. É isso que falta. Bora. A gente quer promover, mas a gente não quer preparar, a gente não quer investir. Não quer investir. E aí? Bom, recrutei, fiz um onboard, qual que é o próximo passo? Desenvolvimento. Tá, mas como é que eu faço isso? Treinamento. Tá, mas e aí? Eu que tenho que fazer? Eu tenho uma empresa? Pode ser. Como é que é? Aí é que tá. Não tem uma fórmula mágica. As empresas, elas vão se adaptando e vão criando novas possibilidades. Eu posso ter um programa de mentoria interno, dentro da própria empresa. Eu pego pessoas que são mais sêniores e vão fazer encontros e momentos específicos de 1 a 1 com outros colaboradores que são mais júniores. O cara é um pleno. Então eu pego o sênior e coloco esse cara para replicar conhecimento. Essa é uma das formas. Certo. Eu posso ter um treinamento de pegar uma consultoria, alguém de fora e colocar lá na frente, o que é muito bom. A Supra está aí para isso, para te ajudar. Porque tem muita coisa que eu consigo entrar num workshop e falar para a tua equipe que se você falar, você vai ser massacrado. Mas que a sua equipe precisa ouvir. São realidades duras? São. Mas se você, como líder dela, falar da forma que eu vou falar, você vai ser massacrado pela equipe. Conversas difíceis precisam de estratégias. De estratégia.
Mas tem que falar. Tem que ser falado. Então, você chamar uma pessoa de fora, isso cria uma visão, uma oportunidade de aprendizagem diferente. Agora, Igor, eu tenho um cliente que tem uma rede de lojas de móveis. Eu vou mandar esse vídeo para ele vai gostar. Alô, Tarek, essa é para você, que eu vou fazer uma pergunta muito estratégica aqui para você. Já fala o nome da loja. O Camel Magazine. Várias lojas de móveis, Uberlândia, Araxá. Um abraço para você, Tarek. Uma referência. Referência. E aí, foi até um ponto que a gente conversou essa semana, né? Que é como desenvolver os líderes. Ele desenvolveu os líderes, porque é um cara extremamente empreendedor, um empresário, assim, tem muita bagagem. E ele falou, cara, por que eu não tenho ainda 100 lojas? Né? É um cara que tem total condição de chegar a 100 lojas, só que ele está no desafio agora, que é o próximo nível dele, que é desenvolver os líderes. Como é que ele faz isso na prática? Eu vou mandar esse vídeo para ele para ser uma consultoria para o nosso amigo aqui. Como é que ele faz isso? Ele tem lá 5 líderes de gestão direto, né? Aí ele tem um supervisor, tem um gerente de marketing, tem um financeiro, tem o cara da logística. Beleza, aí o supervisor vai comandar lá os gerentes e aí por aí vai. Mas ele tem direto aí uns 5 a 6 líderes. Como é que ele começa a desenvolver esse time para preparar essa galera para ter ambição para chegar nas 100 lojas que ele quer chegar? Tá, eu e a Cíntia se olhando aqui, eu falo. Ele já contratou a Supra? Pode falar. Esses são os da Supra. Cíntia começa, depois eu... Começa aí, Cíntia. Então, o líder, ele pode entender muito bem do processo, eu acredito que entenda, muito bem do seu produto, daquilo que você vende, do seu portfólio, mas se ele não entender de pessoas, de nada vai valer. O P mais importante hoje são pessoas. E se a pessoa, né, se o líder, ele não consegue ter um bom desenvolvimento com o time, influenciar, entender aí de uma forma situacional a maturidade que o seu time está ou que as pessoas estão, porque é um alinhamento individual. Individual. O líder, ele não pode olhar para o seu time de uma maneira totalizando tudo, então, porque cada um tem a sua forma de trabalhar, o seu nível de maturidade. Então, o líder, ele precisa ter essa visão sistêmica. O líder, ele precisa ter essa visão mais humanizada, porque aí ele vai entender aquele que precisa de treinamento, aquele que já pode ser delegado a ele mais funções, aquele que precisa de acompanhamento, aquele que precisa estar perto, aquele que precisa de uma gestão direta. Então, na prática, olha para a câmera e fala assim, fala o nome dele, Tarek, você tem que fazer, além de você contratar a Supra para desenvolver o seu time... Já é contratada, né? Agora vai contratar para desenvolver o time, né? A gente tem que fazer um desenvolvimento direto com a sua liderança, para que a sua liderança tenha potencial para gerir as pessoas, para trazer os melhores resultados para a sua equipe e aumentar o seu faturamento. Alô, meu diretor! Pode expandir o contrato que nós estamos chegando, hein? Com ferramentas estratégicas, não é com conteúdo e falinhas bonitinhas, não é só isso. A gente tem conteúdo, a gente tem uma comunicação, mas mais do que tudo, a gente tem ferramentas e estratégias para virar esse jogo. Não é uma tarefa fácil. Tá. A gente precisa entender que existem algumas funções que elas exigem tempo e conhecimento. Tem o perfil, que é fundamental, tem a personalidade das pessoas, que tem que ser adequada, mas precisa ser cultivado. E aí, a grande sacada é, você precisa já pensar em como preparar o time, porque geralmente acontece assim, você não tem ninguém para fazer a sucessão, aí aparece uma oportunidade, você pega o cara despreparado e coloca lá, aí você perde o melhor, analista, o melhor coordenador que você tinha e ganha um gerente medíocre. Mas como é que ele faz assim, Igor? De verdade, porque essa é uma dor assim, muito latente, ele faz uma reunião com o pessoal e desenvolve, ele faz um clube do livro só de liderança. Mescla, porque o desenvolvimento, ele não é uma ação, são várias ações. Legal. Você assistir um podcast faz parte do desenvolvimento. Agora, assistir um podcast no ano, esquece. Então, você precisa criar um plano de desenvolvimento individual para esse cara, que é uma ferramenta chamada de PDI. PDI. Aonde eu quero que o Jorge chegue? Eu quero colocar o Jorge aonde? Para o Jorge chegar como gerente da minha loja, Jorge, você vai fazer uma apresentação
para a gerência toda uma vez por mês. Ah, mas eu não estou acostumado. Vai aprender. Você precisa desenvolver oratória também. Você precisa desenvolver postura. Vai fazer uma mentoria comigo. Uma vez a cada 15 dias a gente vai sentar para falar de negócio. Legal. Sobre visão estratégica. Olha aí. Vai fazer uma visita na loja tal que tem uma referência lá e vai entender como é a cultura desse local lá e traz para mim os insights. Legal. Existem N possibilidades. A grande sacada no como desenvolver é você não ficar restrito a uma forma. Senão, o Tarek coloca 1 hora de reunião semanal e acha que aquilo basta para desenvolver a pessoa. E não é. Você precisa de um desenvolvimento contínuo. De novo, isso não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Você precisa estar preparado e, igual o nosso amigo Anderson, acabou de sair daqui, está ali observando a gente, é o cara que vai correr 10 quilômetros e, ó, tô de boa, corro mais 5. Legal. Não é 100 metros. Legal. Agora é o seguinte, o presidente, né, da empresa, o CEO da empresa, tem que desenvolver os líderes, né, os diretores, gerentes, né, normalmente é assim. Mas quem desenvolve lá a alta patente, né? Como é que o cara se abre para isso? Porque tem muita gente que está assistindo a gente e tá com essa dúvida, né, cara? Eu tenho que desenvolver as pessoas que eu lidero, mas quem vai me desenvolver? Como é que ele se abre para isso? Como é que ele entende que aquele momento porque é muito fácil terceirizar a culpa do crescimento da empresa. Ah, minha empresa não está crescendo por conta do mercado, minha empresa não está crescendo por conta dos funcionários. Cara, e o cara não olha para dentro. Às vezes a culpa da empresa não estar crescendo ou não está tendo, né, resultado que ele espera é do CEO da empresa, né, é dos diretores da empresa. E aí, como é que trabalha isso? Como é que o cara se abre? Até porque chegando em determinados patamares que às vezes o cara tem que lidar com o ego, né? Que acho que é um dos maiores desafios. Verdade. Aí. Como é que lida? Como é que faz? Fala aí mais sobre isso. Ponto principal, vaidade e ego. Se você tem essas duas coisas, não adianta. Nada vai te tirar desse local. Porque essas duas, não posso chamar de... Eu acho que essas duas formas de se ver, pessoas que têm um ego muito forte, pessoas que têm uma vaidade muito forte, elas não são capazes de olhar por cima do muro e ver o que podem melhorar. Por quê? Porque já se acham referência. Toda vez que você vê que você me acho uma referência, você deixa de aprender. Olha, então esse é um ponto. Cara, então isso serve para você. Você precisa prestar atenção. Toda vez que você achar que você é o melhor cara da mesa, você já virou uma referência e você pode ter certeza que seu aprendizado ali vai ser o menor possível. Então engole o ego, engole a vaidade, entenda que a ambiência, pessoas melhores que você podem te tirar dali e te arrastar para cima. Cara, tem muita coisa para desenvolver. Toda semana eu olho pro lado e falo, cara, o cara é um fantástico. Preciso colar nesse cara, preciso desenvolver. A gente está sempre buscando pessoas, porque eu estou olhando para cima. Então é importante ter esse ponto, tá? Até porque, Cíntia, eu queria que você falasse isso, para desenvolver o dono se desenvolver para desenvolver pessoas. Fale um pouquinho rapidamente sobre isso aí, né, esse tema. Com certeza. Eu acho que além do ego, tem também a questão do apego. O apego, principalmente quando é uma empresa familiar, quando iniciou ali com todo mundo. Então, ele acaba centralizando nele, como foi durante uma longa trajetória, uma longa jornada, muitas responsabilidades. E começar a desapegar, começar a delegar é algo que vai mexer vai incomodá-lo de uma certa forma. Tem aquela preocupação de ninguém fazer como ele faz, ou aquela preocupação se ele sair de onde ele está, aquilo não vai sair conforme ele espera. E aí vem a questão de várias coisas, perfeccionismo, insegurança, medo. Então são pontos que esse diretor, que esse dono de empresa, ele vai se deparar.
E aí ele precisa estar num processo de desenvolvimento, porque quando ele está inserido em processo, ele começa a expandir a mentalidade. Ele começa a ter uma ampla visão de que, se ele for para o estratégico, o negócio dele vai funcionar. Ele precisa que seja feito, mas não precisa ser ele para fazer. Muitas vezes a gente quer que seja feito e a gente que quer fazer, a gente que quer colocar a mão na massa, a gente que quer estar na frente de tudo. E aí a gente não tem a oportunidade de pensar de forma estratégica, perdendo grandes oportunidades de fazer o negócio crescer. E agora eu tenho um recado para dar para você. Cara, você tá ficando bom, hein? Você tá olhando pra cá, eu quero falar com quem tem chance de mudar o jogo. É você. Você é o único cara que vai mudar o jogo. A gente está desenvolvendo um programa que é uma academia de liderança. Essa academia, ela tem o objetivo de ajudar o empresário e pessoas que ocupam cargos gerenciais a se tornarem líderes melhores. Até quando você vai ficar sofrendo e perdendo saúde e culpando o mundo por uma incompetência às vezes, e entenda incompetência como falta de competência de gerir pessoas da maneira certa? Não tem uma fórmula mágica, mas existem centenas de ferramentas, centenas de formas que a gente consegue te ajudar a sair da onde você está e buscar algo melhor, onde você vai ter qualidade de vida, qualidade com a família e chance de melhores resultados com a sua empresa. O que falta é ferramenta, né? Ferramenta, método, estratégia e postura comportamental. Porque o comportamento do líder influencia. A forma como você cria uma cultura dentro da empresa influencia. Desculpa, se você tem aquela liderança arrogante que entra, não cumprimenta, não abraça as pessoas, não dá um aperto de mão, é o cara que entra, se fecha na sala, cara, você é um líder medíocre. Você não está focado em pessoas, você está focado em resultado e você tem um time não sustentável. E o resultado vem de pessoas, né? De pessoas. Você fala tanto de resultado para a empresa, resultado para a empresa. Não se importa com gente, meu amigo, o seu resultado vem de gente. O impacto é financeiro. Então, a Academia de Liderança é uma oportunidade para que você consiga desenvolver e aplicar de maneira cada vez mais ativa o aumento de performance do time, de resultado e de ganho. Ali a gente vai trazer inúmeras ferramentas, vai abrir momentos de compartilhamento, de network, onde você compartilha a dor e onde você começa a ver, cara, isso não funcionou para mim, mas isso pode ser que funcione. Vou trabalhar de maneira diferente. E como é que é essa academia de liderança aí? É encontros semanais, é quinzenais? Como é que vocês pensaram isso? São encontros quinzenais. A gente chama de síncronos, né? Então são online, onde as pessoas vão se encontrar, mas que também terão conteúdos gravados. Então, se você perder a oportunidade de estar no encontro, nós não iremos gravar o encontro por uma questão de privacidade. Certo. Porque ali é um momento de segurança, onde eu posso falar assim, ó, a minha empresa está passando por esse problema e eu quero uma ajuda para solucionar. É um compartilhamento. Ah, Igor, mas eu não tenho liberdade para falar isso em público. Não tem problema. Porque no intervalo de um encontro para o outro, a gente vai ter um momento de mentoria individual, onde você pode entrar e tirar dúvidas de maneira específica com um consultor que vai estar ali para te ajudar e te apoiar nesse processo. Legal. E quais resultados, Cíntia? Eu resolvi investir em mim, investir nos meus líderes. Que resultado que eu posso esperar dessa academia de liderança? Maior assertividade, estratégia, pessoas boas nos locais certos, promoções assertivas, uma avaliação de desempenho bem estruturada, feedbacks de maneira correta e fazer com que o seu time esteja realmente conectado com a cultura da tua empresa. Então, é ter resultados de fazer com que os colaboradores tenham sentimento de dono e consigam, de uma forma individual e coletiva, uma busca por um objetivo comum, que é melhores resultados para o seu negócio e para a sua empresa. Legal. Eu costumo dizer que águia anda com águia. Com certeza. Acho que
A logo, né, da Supra é uma águia, né? Não é uma galinha. Não é uma galinha, que a águia voa alto. Então, se você deseja voar alto com o seu negócio em 2024 e nos próximos anos, ter um crescimento acima da média do mercado, você precisa investir em você e nos seus líderes, porque é a partir dali que você vai para outros patamares e vai conseguir, de fato, desenvolver pessoas, vai conseguir ter uma cultura forte, um clima agradável e, obviamente, ter o resultado que a gente sempre fala aqui na Supra BR, da última linha sustentável. E o legal lucro que líquido. E o legal, Jorge, é que a gente vai trazer tanto uma gestão, né, qualitativa como quantitativa dos resultados. Então, através das ferramentas, a gente consegue medir qual que é a evolução, o que a gente precisa traçar de estratégia, qual que é o planejamento estratégico que será melhor direcionado, quais as ações que serão abertas, quais são as responsabilidades e mudanças que serão necessárias serem realizadas dentro do corporativo, como também quais são as implementações. Então, tem muito conteúdo, tem muita ferramenta e a gente vai estar acompanhando vocês de perto para a evolução. A liderança da sua empresa nunca mais vai ser a mesma. Quer aprender como delegar, como é que você reduz o turnover, né, a rotatividade do funcionário dentro da empresa, como é que você engaja, porque todo mundo fala, eu quero engajar. Não tem fórmula mágica não, amigo. Forte. São várias ações. Então, se você tem interesse em colocar isso em prática, não perde a oportunidade de estar com a gente. Legal, pessoal. Vai estar aqui na descrição desse vídeo, né, a página da Academia de Liderança, para você ver toda a estrutura, o WhatsApp também do nosso time comercial, para você tirar dúvidas, né, da Academia de Liderança e entre para a mentoria. Mande a sua dúvida, né, entre em contato com o nosso time e com certeza você vai para o próximo nível. E esse foi mais um podcast Gestão em Ação. Curta, compartilhe, comente, mande para todos os empresários, líderes, gestores que você tem contato e ajude aí a compartilhar essa mensagem, né, Igor? É isso aí. Ajuda a gente a divulgar essa mensagem que ela pode ajudar muitos outros empresários e gestores que estão passando, às vezes, por problemas que você está passando e você conhece alguém que pode receber essa mensagem com todo carinho e vai servir para ela, com certeza, aplicar no dia a dia do negócio. E lembre, não existe financeiro forte com liderança fraca. E Forte nem abraço. existe equipe forte com líder fraco. É isso aí. Forte abraço e até o próximo podcast Gestão em Ação. Valeu! Valeu! Valeu!